Ontem eu mencionei para vocês, falando sobre os motivos, né, o que impulsionou os descobrimentos portugueses. Falei para vocês sobre a expedição do Antão Gonçalves em 1441. Mas antes disso, vamos retroceder um pouco, houve um momento marcante dos descobrimentos, que foi em 1434. Esse foi o ano, em maio de 1434, foi o momento em que os portugueses ultrapassaram o famoso Cabo Bojador, aquele mesmo do poema de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Lembram desse poema? Tem no Instagram aqui do Bandeirante, ou underline Bandeirante, tem uma imagenzinha lá com esse poema, se você quiser dar uma olhada. Então lá fala, quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. De maneira que ultrapassar o bojador foi uma coisa difícil e foi uma coisa compensadora para os portugueses. Antes de chegar no bojador, existe um cabo um pouco mais discreto ao norte do bojador, né? Então o bojador, você desce de Ceuta, que está lá na pontinha da África, você desce, você chega no Cabo Bojador. Mas antes de chegar no bojador, um pouquinho acima, tem o Cabo Jobe, J-O-B-Y. Esse cabo provavelmente é o que os navegadores do século XV chamavam de Cabo Não. Esse era o ponto limite do conhecimento de navegadores europeus. Então, assim, genoveses, catalães, havia toda uma tradição, uma aura de mistério após esse cabo. Cabo Não vem mais ou menos de uma ideia de que não era possível ultrapassá-lo. Então havia uma série de mitos de que após esse cabo seria impossível navegar, enfim. E de fato, quando os portugueses conseguem ultrapassar esse cabo, eles descobrem que após esse cabo, não apenas as correntes marítimas não mudam de direção apenas, se invertem. Então até ali naquele cabo, as correntes marítimas têm um sentido. Quando você ultrapassa, elas se invertem. Os ventos alísios também mudam de direção, o que dificultava muito a navegação para eles e o que exigiu o desenvolvimento de novas técnicas e nova tecnologia de navegação. Mas ultrapassado o Cabo Não, o verdadeiro ponto intransponível é o Cabo Bojador. Fica mais ou menos na altura das Canárias, próximo, no litoral africano, né? E por que esse cabo se tornou um ponto marcante das etapas dos descobrimentos portugueses? Dom Henrique, por mais ou menos 12 ou 15 anos, não sabemos precisamente, mas por aí, entre 12 e 15 anos, ele tentou ultrapassar esse cabo com 15 expedições fracassadas. Então ele tentou 15 vezes e não conseguiu. O que tinha de mais ali que atrapalhava tanto a navegação? Então, primeiro, o cabo ele era envolto em brumas, então ela já dava um aspecto assim fantasmagórico, aquela coisa assim, não é possível, ameaçadora, né? Aquela coisa ameaçadora. Além disso, do Cabo Bojador para dentro do mar, então se você estiver lá no Cabo Bojador, descer na água do mar e for caminhando por 5 quilômetros, você vai praticamente conseguir andar sobre o mar, né? Assim, maneira de dizer, mas é por quê? Porque a profundidade ali é de 2 metros por 5 quilômetros. Aqui em Alagoas, aqui em Pernambuco tem também, mas aqui em Alagoas, perto de Maragogi, tem um lugar em que você pode caminhar dentro do mar por 2 quilômetros. Esqueci o nome da praia lá. Então, aqui no Bojador, no litoral africano, eram 5 quilômetros impossíveis de se navegar, porque com 2 metros de profundidade, né, não dá para navegar. Além disso, além desses 5 quilômetros rasos, por quase 25 quilômetros do cabo para dentro do oceano, você tem arestas de corais, milhares. Então, assim, você encontrar um coral ali e danificar a embarcação era muito, muito, muito fácil de acontecer. Então, esses aí, 2 motivos que atrapalhavam muito a navegação. Além do mais,
Na mitologia, cria-se que, além do bojador, entraria-se na zona tórrida, onde o calor seria tão intenso que seria impossível navegar. Não haveria vida marinha, as terras do continente seriam absolutamente inabitáveis, a água do mar ferveria. Então, além dos obstáculos reais, havia esses obstáculos aí mitológicos. Então, o que aconteceu? Em 1533, poucas semanas depois da morte do Dom João I, o mestre de aviso, o pai do Dom Henrique, o Dom Henrique tomou uma decisão que, dessa vez, ele ia conseguir. Reuniu tudo que sabia, os melhores navegadores, e o líder dessa expedição foi Gil Eanes. Então, Gil Eanes parte e fracassa novamente. Quando ele retorna, o Dom Henrique dá uma prensa nele, dá uma dura nele, e, teoricamente, dizem que ali ele criou essa frase e disse ao Gil Eanes que viver não era preciso, navegar era preciso. A frase conhecida, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Alguns meses depois, em maio de 1434, o Gil Eanes parte novamente com um barco adaptado, com algumas mudanças que eles consideravam que seriam decisivas para conseguir fazer o que ele pretendia. E o que ele pretendia era o seguinte: ele queria fugir dos perigos conhecidos, do mar raso, dos corais, e enfrentar um perigo desconhecido e muito mais ameaçador, que era navegar longe do continente, em mar alto. E aí ele fez isso. Ao se aproximar do bojador, virou para o oeste e navegou em direção ao mar desconhecido. E assim ele fez uma grande volta e, quando deu por si, já tinha deixado para trás o cabo bojador. E, para surpresa dele, não havia nada de águas ferventes e nem de um calor insuportável. Era, ao contrário, uma baía tranquila, calma, até agradável. Quente, mas agradável. E conseguiu desembarcar ao sul do Cabo Bojador, então, e trouxe para Portugal rosas de Santa Maria, uma erva conhecida por esse nome na Europa, que ele encontrou ali, provando que, muito ao contrário do que se cria, era possível sim viver ao sul do Bojador, no litoral africano. Beleza, pessoal? Então, essa etapa marcante dos descobrimentos, a ultrapassagem do Cabo Bojador, foi feita em 1434 pelo Gil Eanes, um grande navegador português. Um abraço.